Bom, galera, vamos dar início então ao assunto de relações métricas no triângulo retângulo. Lembrando, o que é um triângulo retângulo? É todo triângulo que tem o ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, os seus lados têm nomes. Os lados que formam o 90 graus, que são esses dois aqui, eles são chamados de catetos. E o lado que está de frente para o 90 graus, que é oposto ao 90 graus, é chamado de hipotenusa. Vocês devem conhecer muito bem esses nomes, né? Vamos lá. O que a gente vai abordar nas relações métricas? Relações métricas são todas as relações que a gente consegue estabelecer entre as medidas dos lados de um triângulo e algumas outras medidas particulares também. Tá? A primeira delas é a altura relativa à hipotenusa. O que é a altura relativa à hipotenusa? É aquela altura que sai do vértice, que tem 90 graus, e chega lá na hipotenusa. Vamos ver? Quando eu pego lá no 90 graus e traço a minha altura, ela chega lá na minha hipotenusa. Lembrando que a altura forma sempre 90 graus. Eu digo que essa altura é a altura relativa à hipotenusa. Vou chamar essa altura de H. E aí notem o seguinte, notem que quando a gente traça essa altura, a minha hipotenusa ela fica dividida em dois pedacinhos, ó. Esse aqui menorzinho e esse aqui maior. Esses pedacinhos, eles são chamados de projeções dos catetos. A gente representa pela letra M e pela letra N. Então a gente tem até agora o seguinte, um triângulo retângulo, cateto, cateto, hipotenusa. Altura relativa à hipotenusa, projeção do cateto B, projeção do cateto C. Muita atenção nessa hora, porque é importante que você entenda o conceito e não grave essas letrinhas. Bom, a primeira fórmula que a gente vai ter é uma fórmula que acredito que vocês conheçam muito bem, que é o famoso Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Essa fórmula vocês usaram antes, estão usando agora e com certeza vão usar por toda a vida acadêmica de vocês. Enquanto vocês olharem um triângulo retângulo, vocês com certeza, em um momento ou outro, vão ter que usar essa fórmula de algum jeito, tá? Outra fórmula que a gente tem, ela relaciona a nossa altura com as nossas projeções. Diz o seguinte, ó, quando você pega a altura ao quadrado, você iguala ao produto das projeções. O que significa isso? A altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra projeção. Então, essa altura ao quadrado é igual a essa projeção multiplicada por essa. Uma outra fórmula que a gente tem relaciona a altura com os catetos e a hipotenusa do triângulo retângulo. Ela diz assim, ó, a altura vezes a hipotenusa é igual ao cateto vezes o outro cateto. Fica assim, a altura vezes a hipotenusa é igual a um cateto vezes o outro cateto. E para finalizar, a gente tem uma fórmula que na verdade se divide em duas, que relaciona o cateto, a hipotenusa e a projeção. Ela diz assim, ó, se você pegar um cateto e elevar ao quadrado, você vai igualar a projeção daquele cateto multiplicado pela hipotenusa. Vamos ver na prática como é que é? Ó. Cateto B, projeção M, hipotenusa A. Então a fórmula diz assim, B ao quadrado é igual a projeção M vezes a hipotenusa A. Olha só, B ao quadrado é igual a projeção M vezes a hipotenusa A. Só que eu tenho dois catetos, não é? Então eu posso fazer a mesma coisa lá no outro cateto. Eu posso fazer com o cateto C. C ao quadrado é igual a N vezes A. Vamos escrever isso? C ao quadrado é igual a projeção N vezes A. Então assim a gente enuncia todas as fórmulas que fazem parte das relações métricas no triângulo retângulo. Então pessoal, olha só, para decorar tudo aquilo que a gente falou, ó, eu resolvi colocar assim para ficar mais fácil de vocês decorarem, tá? Não decorem aquelas letras A, B, C, H, M, N, porque
pode ser que num exercício não apareça aquelas letras, apareçam outras. Então, se vocês decorarem aquelas letras, pode ficar um pouquinho confuso para vocês. Então, eu prefiro que vocês decorem dessa forma. Ó, a primeira relação, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. É o nosso teorema de Pitágoras, tá? Segunda fórmula, altura ao quadrado é igual a projeção vezes a outra projeção. Terceira fórmula, altura vezes a hipotenusa é igual ao cateto vezes o outro cateto. E o cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Lembrando que essa última aqui ela se divide em duas, porque eu tenho dois catetos. Então, se eu usar um cateto, eu vou usar a projeção daquele cateto. Se eu usar outro cateto, eu vou usar a outra projeção do outro cateto. Tá ok? Então, só para vocês gravarem essas fórmulas e a partir daqui a gente vai fazer os nossos exercícios de aplicação. Tá bom? Vamos ver alguns exercícios? Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Ó, eu tenho aqui um triângulo nas mesmas condições dos já apresentados. Então, eu tenho lá a minha altura relativa, a hipotenusa, e eu tenho as minhas projeções. Quero descobrir o valor dessa altura. Bom, qual dessas fórmulas eu vou precisar usar para encontrar o valor dessa altura? A gente sempre precisa identificar quais os recursos que a gente tem. Por exemplo, eu tenho altura, projeção e projeção. Então, eu preciso procurar uma fórmula que me traga altura e projeções. E qual é essa fórmula? Altura, projeção, projeção. Essa fórmula que a gente vai usar. Então, usando essa fórmula, a gente vai achar o valor da nossa altura. Vamos escrever a fórmula. Ó, altura ao quadrado, h ao quadrado, é igual projeção vezes projeção. 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. Altura é igual a raiz quadrada de 100. Raiz de 100 é 10. Altura é igual a 10. E a gente, assim, faz uso da nossa relação métrica, tá? Vamos ver outro exemplo. Bom, vamos ao nosso exemplo 2. Ó, observa aqui. Nessa figura, a gente tem cateto, projeção desse cateto e a hipotenusa. Qual fórmula que relaciona cateto, projeção e hipotenusa? Essa última aqui, ó. Então, a gente vai fazer uso dessa última fórmula para poder descobrir o valor desse cateto. Vamos ver? Cateto ao quadrado. Então, vai ser b ao quadrado igual projeção vezes a hipotenusa. 6 vezes 24. 6 vezes 24. b ao quadrado é igual 6 vezes 24, 144. Então, b é igual a raiz quadrada de 144. b é igual a 12. Então, achamos o valor do nosso cateto, que vale 12, usando essa última projeção. Vamos a mais um exemplo para a gente ver? Esses dois exemplos que eu passei foram bem simples, bem tranquilos. Agora eu vou passar mais um exemplo para a gente começar a dificultar um pouquinho as coisas. Vamos ver? Para a gente finalizar, vamos a um exemplo um pouquinho mais complexo. Ó, no exemplo 3, essa figura ela nos dá o seguinte. Ela nos dá o valor do cateto, ela nos dá o valor da hipotenusa e ela nos dá o valor dessa projeção aqui. Observa o seguinte, eu tenho cateto, projeção, hipotenusa. Ah, professor, então você vai usar a última fórmula de novo, né? Cateto, projeção, hipotenusa. Percebam, cuidado, eu tenho esse cateto. Eu tenho essa projeção, só que essa projeção não é a projeção desse cateto. A projeção desse cateto está aqui, ó, que eu não sei quanto que vale. Para eu encontrar essa projeção, eu tenho que usar esse cateto aqui. Ué, Alexandre, mas esse cateto não tem. Então, meu querido, minha querida, vocês vão precisar, antes de mais nada, encontrar o outro cateto. Ué, mas como é que eu faço para encontrar esse cateto? Muito simples. Você vai utilizar a fórmula mais conhecida entre triângulos retângulos, que é o Teorema de Pitágoras. Simples. Você tem
cateto e hipotenusa, você chama aqui de x e usa o teorema de Pitágoras. Vamos ver então como é que vai funcionar? Ó, hipotenusa ao quadrado, 16. Então, 16 ao quadrado é igual x ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto, 8 ao quadrado. E a gente tem uma equação. 16 ao quadrado é 256, igual a x ao quadrado mais 64. Percebam que eu posso jogar o 64 para cá diminuindo. Então vai ficar 256 menos 64. Então, ó, x ao quadrado vai ser 256 menos 64. Isso aqui dá 192. Então, x ao quadrado é 192. X é igual raiz quadrada de 192. Ah, professor, não tem. Eu vi aqui na calculadora, não tem raiz quadrada de 192, não vai dar um número exato. Então, o que você vai precisar fazer? Olha só, a gente vai fatorar o 192. Fatorando, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar de 2 em 2. Já que é raiz quadrada, vou usar de 2 em 2, ó, os dois que são iguais. Esse 3 ficou sozinho. Então o que eu tenho na verdade é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. A raiz de 192 vai ser então, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Bom, por que eu fiz isso? Quem tem o quadrado vai cortar com o nosso índice. E aí essas bases que foram cortadas, elas vão sair de dentro da raiz. E vai ficar assim, ó, 2, 2, 2. 2 vezes 2 vezes 2. Esse 3 não tinha ninguém para cortar no expoente, então ele permanece dentro da raiz. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, x é igual a 8 raiz de 3. Acabamos? Não, ainda não. Por quê? Esse valor que eu encontrei foi o valor do meu x, do meu cateto. Então eu vou apagar aqui esse x e vou botar 8 raiz de 3. Agora que eu encontrei esse cateto, posso determinar qual é o valor dessa projeção usando essa fórmula. Agora eu posso usar essa fórmula, porque n é projeção desse cateto que agora eu tenho, 8 raiz de 3. Vamos ver então? Cateto ao quadrado, 8 raiz de 3 ao quadrado, igual a projeção n vezes hipotenusa 16. 8 raiz de 3 ao quadrado, ó, vem comigo. 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 ao quadrado é só cortar a raiz, ó, e repetir o 3 vezes 3. Igual n vezes 16, que é 16n. 64 vezes 3 vai dar 192, igual a 16n. 16 está multiplicando, vai passar dividindo. 192 dividido para 16. Então vai ficar n igual 192 dividido para 16. N é igual a 12. Então o valor da nossa projeção é o 12. Então esse foi um exemplo só para vocês verificarem o seguinte, nem sempre vai ser bem facinho, né? A gente começa com os exemplos fáceis e depois a gente vai intensificando um pouquinho mais o ritmo, tá? Espero que vocês tenham entendido e, sobretudo, aprendido esse conteúdo, que não é um conteúdo difícil, mas que requer um pouco de atenção, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Valeu!